Oi, pessoal! Tá começando mais um Forbes Esporte. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast aqui da Forbes Brasil, que a gente recebe grandes nomes do esporte brasileiro. E o nosso convidado de hoje não podia ser mais especial. Eu tava falando aqui pra ele agora que a Isadora de 2010, se ela imaginasse que ia estar aqui entrevistando ele agora, ela ia estar muito feliz, do mesmo jeito que eu tô. Anderson Silva, que prazer ter você aqui. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu, Isa. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que tá. E você viu que realmente a gente tá mesmo, que ele chegou aqui, foi aquela coisa, todo mundo super empolgado com a sua presença. Anderson, vamos começar nosso papo falando sobre o começo? Como tudo começou? Olha, como tudo começou? Tudo começou na minha infância, né? Eu sempre fui muito... Assim, minhas brincadeiras sempre foram muito de atividades muito ecléticas, assim. Não sei se eu tô colocando a maneira correta, mas eu não parava quieto, né? Então, aí minha tia decidiu me colocar num projeto da escola, um projeto de capoeira, porque ela achava que era dança, né? Ia melhorar um pouco, assim, o meu jeito de ser como criança. E aí acabou que a capoeira foi o meu primeiro start na arte marcial. Aí eu acabei mudando de colégio e no colégio onde minha tia me mudou para estudar, tinha uma academia de taekwondo do mestre Kang. E eu passava sempre, todos os dias na frente. Aí um dia acabou que eu saí mais cedo do colégio e subi as escadas da academia e tal, e aí fiquei olhando e tal. Aí na época eu não tinha condições de pagar a academia e tal. E aí o mestre Kang me deixou treinar. Eu fiquei anos lá treinando, comecei a treinar taekwondo. E depois disso, eu tinha um irmão mais velho, tenho um irmão mais velho, o Wilson, um Tico, né, que ele treinava boxe tailandês. E ele nunca deixava eu ir nos treinos dele. E aí acabou que, com o tempo, alguns amigos meus treinavam com o meu primeiro professor de boxe tailandês, o Edmar, que mora em Nova York hoje. E eles me convidaram para ir treinar, e aí eu comecei a treinar boxe tailandês também. E aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Tô fazendo um resumo aqui, né? Uhum. Foram acontecendo, assim, na minha vida. Assim, foi muito legal. Eu acho que o esporte... Eu acho não, tenho certeza. O esporte me deu condições de me tornar uma pessoa melhor, juntamente com a educação que eu tive com os meus tios, né? Eu fui criado pelos meus tios desde os meus 4 anos de idade. A base familiar que eu tive e a base marcial, né? O ensinamento marcial da luta me ajudou a formar o meu caráter, formar a minha personalidade e ser quem eu sou hoje. Que realmente vai muito além do praticar o exercício, né? Existe toda uma filosofia também por trás, né? A arte marcial, ela te dá mais complacência, ela te ajuda a conviver com algumas questões com mais facilidade, né? Te dá mais presença de espírito em algumas situações que você precisa se colocar no lugar do outro. Olha só. E o Anderson criança, em que momento que ele percebeu que a luta poderia realmente ser a profissão dele? Existia alguma outra coisa assim, eu quero ser, quando eu crescer, um dentista, alguma coisa nesse sentido? Então, na minha casa todo mundo é policial, né? Uhum. Eu cresci numa família, meu tio foi do exército, depois foi pra polícia militar, meus irmãos são policiais, toda a minha família é de polícia. Eu provavelmente seria policial igual meus irmãos, igual o meu tio, né? Mas eu acho que Deus tinha um outro caminho pra mim, né? E não é uma coisa assim que eu planejei, assim, eu vou ser lutador, né? Como toda criança da minha época, e assim, acho que até hoje em dia,
toda criança quer ser jogador de futebol, né? Ah, até teve um teste no Corinthians. Teve um teste no Corinthians. Aí toda criança quer ser jogador de futebol. Eu não sei a geração de hoje, mas a minha geração e algumas gerações antes e depois da minha também, né? Queriam ser jogadores de futebol. E eu também, né? Eu tinha meus ídolos no futebol, Pelé, Zico, né? Então, caramba, eu quero ser igual a esses caras, né? Então, assim, futebol foi a primeira, assim, aquela coisa assim, eu quero ser jogador de futebol. Mas as coisas foram acontecendo e a luta aconteceu muito naturalmente na minha vida, né? E sobre esse episódio específico do Corinthians, você tinha um teste marcado lá, certo? Então, assim, os meus pais são daqui de São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu sempre vinha passar férias. E aí eu vim passar férias aqui com meu pai. E aí falei, pô, pai, eu tenho teste lá no Corinthians e tal. Meu pai falou, tá bom, beleza. Aí meu pai me trouxe. E aí eu ia voltar depois de ônibus e tal. Só que aí eu cheguei atrasado, porque tava trânsito e tal. E aí eu acabei chegando atrasado. Cheguei atrasado. E aí eu não pude, meu pai já tinha ido embora, eu não pude entrar no teste. Olha. E na peneira. Aí eu tava ali de bobeira, eu fiquei andando pelo Parque São Jorge, tinha num lugar específico no Parque São Jorge, tinha o centro de treinamento de boxe do time do Corinthians. E aí o seu Vitor Ribeiro, que era o treinador na época, o falecido seu Vitor Ribeiro, eu entrei, fiquei olhando assim, eu tava com meu material de futebol, chuteira e tal. Aí ele, tá fazendo o que aqui? Eu falei, pô, vim fazer o teste, mas cheguei atrasado. Aí ele, teste do quê? Futebol. Eu falei, treina alguma coisa? Eu já treinava, né? Eu falei, treino, mas nunca treinei boxe. Aí ele entrou numa sala, pegou o material e me trouxe, falou, vamos treinar. Eu comecei a treinar. E assim, foi tudo tão orgânico, assim, que eu acho que tinha um time se preparando para lutar os Jogos Abertos de Bragança Paulista. E eu tava sentado, assim, aí começou o treino e tal, aí eu fiz o treino todo, acabou o treino, ele falou, vou te colocar nos Jogos Abertos. Caramba, sim. Qual que é o telefone do seu pai? Eu falei, como assim? Aí eu liguei pro meu pai, vou lutar boxe. Ele, como assim? Você não foi aí pra fazer o teste de futebol? Não, vou lutar boxe. E aí acabou acontecendo, assim, a minha conexão com o Corinthians. E é uma relação muito legal, porque eu amo o Corinthians, né? É o meu time do coração, assim, assim, eu sempre fui muito bem recebido. Então, o Corinthians é parte da minha vida, assim, né? Então, assim, meu pai é palmeirense. Não, santista, meu pai é santista. Meu tio era palmeirense. E aí, eles me levavam em alguns jogos. Você tem que torcer. Cara, eu sou corintiano desde criança. Então, não consigo, assim, entender o que é torcer para outro time. Nossa, e é muito curioso ouvir você contando essa história mesmo, porque você já parou para pensar, se você não tivesse chegado atrasado nesse dia, como seria a sua vida hoje? Suponhamos que você tenha passado no teste. Como seria o Anderson Silva jogador de futebol? Eu acho que não sei, eu acho que talvez eu tivesse bons resultados no futebol também, não sei. É uma boa pergunta. Você costuma, assim, pensar, e se ou quando passa alguma coisa pela sua vida, você simplesmente pensa, não, foi o melhor que poderia ter acontecido? Então, eu costumo fazer na minha vida, às vezes é muito difícil. Tem algumas questões que são bem complicadas a gente tomar algumas decisões. E às vezes você sofre por essas decisões e você acaba muitas vezes se arrependendo, outras vezes não, outras vezes você acaba percebendo que não era aquela decisão a ser tomada, mas tem algumas decisões que você acaba não tomando por medo de alguma coisa, né?
Mas na maioria das vezes, as decisões que eu tomei na minha vida foram coisas intuitivas, assim, que me ajudaram a chegar onde eu tô. E eu acho que a arte marcial te dá um pouco disso, né? Não é fácil, mas é parte de um processo de aprendizagem, né? De você se tornar uma pessoa melhor também, né? Então, assim, quando você pensa em algo que você quer fazer, que é uma coisa que você gosta muito, e que você fica, né? Pô, será que se eu fizesse isso seria assim? Você tem que tentar. Você tem que tentar e fazer, né? Tem algumas coisas que estão sob o seu controle, outras não. As que estão sob o seu controle, que dependem exclusivamente de você, você tem que tentar. Nossa, e como que lida com as que não estão no nosso controle? Que eu acho que é uma coisa que muita gente sofre mesmo para conseguir lidar, né? E aí você lida com algumas frustrações. Sim. Você lida com algumas frustrações e aí você fica com a dúvida, né? Pô, será que eu vou no futuro me arrepender por não ter tomado essa decisão? Mas não é uma decisão fácil que depende só de mim. Não é uma coisa que... Não é uma decisão que eu vou conseguir tomar em segundos, ou em dias, ou em meses, ou até em anos. Então, assim, é tudo muito... É complicado quando, né, o se. Quando você tem controle sobre a situação, né? Vamos falar profissionalmente, né? Aí sim, mas quando se tratam de algumas outras questões, é um pouco mais difícil. E falando sobre os tais dos arrependimentos que você citou, você tem algum grande arrependimento na sua vida, na sua carreira? Arrependimento? Deixa eu ver. Não. Tudo super bem resolvido com tudo, do jeito que Não, aconteceu. não tenho arrependimento. Eu acho que as decisões as quais eu tomei na minha vida foram importantes para que eu me tornasse quem eu me tornei hoje em dia. Pode ser que daqui a um tempo, né, como a gente está conversando aqui, eu falo, pô, podia ter feito isso melhor, né? Podia ter feito aquilo melhor. Mas não, eu não tenho nenhum arrependimento, assim. Falar, pô, me arrependo de ter feito isso. Não, acho que dentro das minhas falhas como ser humano, eu sou um bom pai, acho que eu sou um bom marido, acho que eu sou um bom amigo, um bom filho, né? Um baita atleta. É, um bom atleta, eu acho que eu não tenho, assim, arrependimentos, assim. Eu acho que isso mostra também muito bem como realmente, né? Você foi trilhando o seu caminho, como você mesmo disse, de forma instintiva, em algumas horas. E isso te levou ao topo, que não é fácil chegar no topo, a gente sabe. E eu acho que você vai saber falar melhor do que ninguém. Talvez mais difícil do que chegar ao topo seja se manter no topo. E você se manteve no topo por muito tempo. Como que você fez isso? Conseguiu essa proeza? Eu costumo falar sempre para os meus filhos, para os meus alunos também, que você ter sucesso dentro daquilo que você se propõe fazer é muito do quanto você ama fazer o que você faz. Então, eu nunca me preocupei em ser famoso, em chegar no topo. Eu sempre me preocupei em fazer aquilo que era a minha verdade, o que me faria feliz e o que me faz feliz. E eu sempre fiz com muito amor, assim. Então, eu acho que isso me ajudou a chegar nesse lugar que as pessoas falam que é o topo, né? Porque eu acho que, assim, o que é o topo, né? O topo, as pessoas falam sobre o topo, né? Assim, pô, o cara foi campeão de tudo, fez isso, fez aquilo, mas será que é só isso? Será que é isso que é o topo? Será que o topo não é você se tornar uma referência como ser humano para as pessoas, ainda que nós não sejamos perfeitos? Será que você é uma pessoa boa com você mesmo? Será que você olha no espelho todos os dias e você consegue se aceitar? Então, eu acho que o topo é mais ou menos, na minha percepção, é isso,
não é você ser famoso, andar na rua, as pessoas te ovacionarem pelos seus feitos, mas sim pela pessoa que você é, pelo quanto você inspira as pessoas a serem pessoas melhores, né? É difícil, não é fácil, é uma busca constante. E nós, como seres humanos, com as nossas falhas, com os nossos medos, temos que estar sempre atentos a isso, né? E é isso que eu tento fazer todos os dias. Nossa, uma baita reflexão mesmo. E eu acho que realmente, né, essa definição de topo realmente muda muito para quem está na pele ali do negócio e para quem está vindo de fora. Muita gente que vê de fora realmente acha que você alcançou o ápice da sua vida ali naquelas vitórias de cinturão, essas coisas. E pensando nesse contexto também, acho que muita gente acha que é as mil maravilhas quando você tá ali, né? Que é tudo só flores, nossa, só reconhecimento e tal. Mas arrisco dizer que não é só flores, certo? Não é. Tem as cobranças, tem as armadilhas no caminho, né? Que você tem que ficar atento. E você acaba aprendendo, né, a lidar com o outro. Você acaba aprendendo a lidar com a frustração do outro de não estar no seu lugar. E isso é muito difícil, porque se você não tivesse pessoas certas do seu lado, se não tivesse pessoas que realmente torcem pelo teu sucesso e pela sua felicidade, acaba se tornando uma armadilha, né? Que é o que acontece com alguns exemplos de atletas, de pessoas famosas, de pessoas que são relevantes no meio público, né? Então isso é uma coisa que tem que ser atentamente observada quando você está no caminho para se tornar alguém influente. E pensando também sobre essa questão de experiências boas e ruins, eu recentemente estava ouvindo um podcast em que eu ouvi a seguinte frase: nem toda experiência ruim, ela vai te ensinar alguma coisa. Às vezes, simplesmente você vai se ferrar mesmo e é isso, se conforme com isso. Você acredita nisso ou você acha que tudo vem para te ensinar de alguma forma? Todas as experiências nos trazem, né, tanto boas quanto ruins, elas nos trazem uma forma de reflexão. E isso é importante para nós, para o nosso crescimento pessoal, né? Tem coisa que acontece na nossa vida que, caramba, cara, pô, por que isso aconteceu? Pô, eu não faço mal para ninguém. Mas espera aí, cara, não é sobre o fazer mal para alguém, não é sobre o porquê isso está acontecendo, é sobre o aprendizado que você vai levar dessa situação. Quando você não abre os seus horizontes naquele momento que aconteceu algo ruim na tua vida, para entender além daquilo, aí você entende, é a minha opinião, tá? Você Claro. entende como, era para acontecer mesmo e tá tudo certo. E não é assim, eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem uma... Cara, o universo ele é tão fantástico, as coisas acontecem, todas elas acontecem por um motivo. Todas elas. E você, qual foi esse maior desafio assim que você passou na sua carreira inteira? O maior desafio, olha, você está dizendo na minha carreira, na minha carreira, tá? Na minha carreira, o meu maior desafio foi meu primeiro título mundial. Conta meu mais primeiro pra gente título sobre mundial, isso. assim. Eu tive alguns maiores desafios, né? Mas o desafio maior foi quando eu tive meu primeiro título mundial. Eu tive a oportunidade de lutar pelo meu primeiro título mundial, que foi no Japão, contra o Hayato Sakurai, no Shoto. Ele havia ganhado de todos os brasileiros que ele tinha lutado, acho que foram 6 ou 7 brasileiros. E era a minha primeira luta internacional. E pairava uma áurea ali, uma energia muito a favor do Hayato, né? E naquele momento eu estava passando por uma fase difícil na minha vida, que também foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. E em determinado momento que a gente foi caminhando pro
pra luta e tal, eu já levei minha bolsa, né? Porque dali a gente já iria voltar pro hotel e ir embora. E tinha uma passarela, né? O Japão faz eventos incríveis e são todos grandiosos, né? E tinha uma passarela e aí eu fui colocar minha bolsa ali perto, né? Que eram alguns biongos, né? No ginásio, na época o ginásio não tinha ainda os vestiários, então eram alguns biongos. E eu fui botar minha bolsa no chão, assim, perto da passarela. E aí o cara falou em inglês pro treinador que estava comigo na época. Falou, olha, ele não pode deixar a bolsa aí, que aí só passa os campeões. Só que eu não entendi nada, eu entendi o gesto e fui pegar minha mala e fui tirar. Aí o meu treinador na época falou, não, deixa tua mala aí. Ele tá dizendo que só os campeões podem deixar a mala aqui, porque aqui é por onde passam os campeões, você vai passar por aqui. Olha só. E acabou acontecendo isso, né? Então, Isso te motivou? Assim, depois ele me falou, né? Então me motivou bastante. E assim, o que me motivou muito nessa luta, que é uma luta que marca muito a minha vida, eu acho que é a luta que mais eu lembro de todas as que eu tive, porque foi meu primeiro título mundial e foi a primeira vez que eu tive a certeza que eu estava representando meu país. Olha. Porque sobe a bandeira do Japão e sobe a bandeira do Brasil, nós dois no ringue, e aí começa a tocar um hino brasileiro. Eu falei, caramba, aí treme as pernas tremendo um pouquinho, o coração começou a palpitar um pouquinho mais forte, eu falei, caramba, que responsabilidade. Porque eu sempre via, né, a seleção brasileira, seleção brasileira de vôlei, todos os atletas brasileiros, né, subindo a bandeira e tocando o hino nacional, seleção brasileira de futebol e tal. E aí aquilo acontecendo comigo, eu falei, caramba, eu tô Agora o representando... negócio tá sério mesmo. O negócio tá sério, eu tô representando o meu país, não posso decepcionar nem o meu time, nem o meu país. Acabou que eu venci, graças a Deus, e essa sim foi eu acho que foi a luta que mais marcou a minha vida, assim, dentro do esporte, minha profissão. E o cara que falou sobre você deixar suas coisas no corredor dos campeões? Eu não sei, porque eu tava, depois da luta eu tava tão extasiado que eu nem prestei atenção nele, mas marcou, porque depois o meu treinador falou comigo na época, que foi comigo, né, falou, olha, o cara falou isso, eu não falava inglês, não falava japonês, enfim. E aí foi uma coisa assim que marcou. Então acho que essa luta no Shotô, meu primeiro título mundial, foi a luta que mais foi importante, assim. Não todas elas são importantes, mas ela foi a que abriu portas, né, para que eu pudesse entender a responsabilidade que eu tinha com o meu país. Anderson, e você falou que nessa luta você estava enfrentando também uma questão pessoal, né? Como que faz para equilibrar? Porque o esporte é um negócio que exige o seu foco ali total, né? Uma distração pode ser fatal ali na hora da luta. Como que faz para conseguir conciliar isso? Aí eu acho que é a base marcial, né? Porque quando você tem bons professores que te ensinam a base da arte marcial, a filosofia da arte marcial, isso te ajuda. E eu tive a oportunidade de ter grandes mestres, grandes professores. Mestre Kang foi das pessoas que me ensinou muito a entender isso, né? É uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um respeito enorme por ele. Que ele me ensinou a entender muito isso, a ter paciência, a olhar todas as questões e os problemas com outro olhar, né? Com calma. E foi isso que me ajudou nesse momento. Né, a me colocar numa posição de reflexão e caramba, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, eu não posso deixar essas coisas internas, mesmo que sejam pessoais, me afetarem, porque é a chance que eu tenho de mudar tudo. Então a arte marcial te dá isso, a filosofia, o conhecimento sobre a filosofia marcial te dá isso. Nossa, realmente vai muito além mesmo de você movimentar o seu corpo, né? Vai muito além. Pega em questões assim até de caráter que você disse, de ajudar a formar o seu caráter, né?
Que loucura. Eu faço Muay Thai, né? Ah, e que aí eu, legal. eu faço. Assim, eu fiz uma graduação, era pra eu ter graduado agora de novo. Só que é incrível como me ajudou em tantas questões, assim, questão de concentração, você começa a ver a vida. É, É lógico que, pelo amor de Deus, né? Dá até vergonha de falar isso pro Anderson Silva. Mas é muito engraçado mesmo como muda uma chavinha, assim, quando. Ele aprende a lidar com as suas frustrações, né? A arte Sim. marcial te dá a oportunidade de entender melhor que não é tudo naquele momento, que não vai ser tudo do jeito que você planejou. E que você precisa ter calma, paciência para lidar com as situações, né? Isso também está muito ligado à disciplina, né? A gente falando nesse aspecto ligado mais a uma disciplina mental, mas e a disciplina da vida de um atleta? Sempre foi fácil para você isso, natural? Ou em algum momento foi desafiador manter essa disciplina? Assim, lá em casa todo mundo, assim, todo mundo teve muito essa coisa do militar, né? Meu tio ali, a gente tinha que acordar cedo, cama arrumada, uniforme tinha que estar sempre impecável, né? Não podia estar bagunça no quarto, não tinha hora para tudo. Então isso ajudou a conexão da minha educação que eu tive em casa com a educação marcial, me ajudou a formar toda essa minha base, né? Então acho que isso ajudou bastante. E em relação à rotina de treino, em algum momento você fez uso de algum ritual, assim, tipo, de manhã eu fazia isso para chegar no treino melhor. Fala um pouco da sua rotina de treino na época do UFC e hoje em dia. Então, minha rotina, eu treinava todo dia, né? Treinava todo dia, de segunda a sábado. De manhã um treino, à tarde, de manhã era meio-dia, um treino, aí ia para casa, almoçava, e aí tinha a preparação física, segunda, quarta e sexta preparação física, terça e quinta, quando não tinha preparação física, eu fazia as outras atividades, né? Eu fazia, treinava boxe em outro horário, treinava as outras modalidades que eu gosto também. E isso foi durante toda a minha jornada no UFC. Antes disso, eu treinava até mais. Eu treinava até mais. Eu treinava de manhã, 6 da manhã. Depois acabava o meu treino das 6 às 7h30. Aí eu dava aula das 7h30 às 8h30. Aí das 8h30 às 9h30. E aí parava o treino, comia alguma coisa, aí voltava da aula e treinava à noite. Então era uma correria. Caramba. Mas, assim, sem disciplina, não existe absolutamente nada que você vai conseguir conquistar sem disciplina. E não só no esporte, né? E não só no esporte. Você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa ter complacência com as pessoas que estão te ajudando a chegar no teu objetivo, né? Dentro do trabalho, ter um trabalho em equipe, dentro da academia, os seus parceiros de treino com a tua equipe, você precisa estar conectado. Então, a disciplina é uma das coisas que precisam estar conectada com tudo, em harmonia, para que você possa ter sucesso, né? E você acha que uma pessoa, ela nasce mais com essa facilidade de ser disciplinada ou dá pra gente, de alguma forma, cultivar a disciplina? Olha, eu, assim, desde criança, né? Então, assim, desde os meus 4 anos, assim, eu não sei como que é não ser ter disciplinada. disciplina, né? Assim, eu acho que é muito dessas duas conjunturas, né? Da junção das duas coisas. A educação que você tem em casa com a educação marcial, né? Dentro da academia. Hoje em dia tem grandes academias e grandes mestres que educam as crianças, dão a base de disciplina para as crianças entenderem a importância de respeitar o próximo. Então, eu acho que é um conjunto, né? É o que você aprende dentro da tua casa, aliado com o que você tem dentro de uma academia de qualidade, de respeito, né? Eu acho que isso ajuda muito a você ter disciplina, né? E nesse contexto ainda, você acredita mais em dom?
Você acha que uma pessoa nasce com o dom da luta e tal? Ou você acha que o treino é mais importante, a dedicação? Olha, tem muitas pessoas que têm o dom, mas não têm a disciplina. E um sem o outro não dá, né? Vai até um pedaço e depois não vai mais, né? Assim, eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem... vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo. O Messi é um talento e é disciplinado. O Cristiano Ronaldo talvez não tenha o mesmo talento, mas é um cara mais disciplinado. Sim, Então ele consegue equilibrar as coisas, entendeu? sim. Então assim, quando você não tem muito talento, mas você é disciplinado, é focado, ele acaba ajudando a tornar aquilo que você não tinha algo dentro do teu jogo. Então, assim, a disciplina, ela ajuda a você descobrir o seu talento. Por mais que ele seja um talento mediano. Mas quando você tem disciplina e treina mais que todo mundo, você não vai ter aquele talento natural que aquele cara ali tem. Mas ele não vai chegar tão longe quanto você. E no seu caso específico, você acha que quanto do seu sucesso pode ser atribuído ao dom e à sua dedicação? Olha, eu posso dizer que é 50-50. Eu acho que é 50-50. Porque eu sempre, assim, eu tive o dom, né? É um presente, é uma coisa assim que minha tia sempre me falava. Falava, você tem o dom. Isso é um presente que Deus te deu. Você não pode jogar isso fora. Porque você vai estar desrespeitando uma coisa muito importante. Você vai estar desrespeitando a Deus. Ele te deu esse dom. Ele te deu o que você tem. Então você tem que respeitar e honrar isso. E automaticamente eu falo, cara, eu preciso, né? Eu quero fazer esse chute igual do Bruce Lee. Então eu tinha que treinar mais que todo mundo, né? Eu quero ser igual o Bruce Lee. Então eu tinha que fazer melhor que todo mundo. Eu queria ser melhor que meu professor, então eu tinha que fazer melhor que ele. Eu queria ser melhor que meu parceiro de treino, então eu tinha que fazer melhor que ele. Então a disciplina era uma coisa que estava conectada comigo para ajudar o meu dom a se tornar algo melhor. Então eu nunca deixei de treinar, eu sempre tive disciplina para treinar, até para as minhas coisas pessoais mesmo, né? Dentro da empresa, dentro dos projetos que eu tenho, eu sempre fui muito disciplinado. Tenho essa coisa assim comigo, assim, disciplina é uma coisa assim que é meio, muitas vezes assim, as pessoas falam, cara, para um pouco, pelo amor de Deus, cara, você é muito chato. E, cara, mas eu não sei como não é ser assim. Então, pra mim é uma coisa muito natural, né? E ouvindo você falando, realmente eu sinto uma super motivação, assim, né? Que você sempre teve, assim, na sua carreira de eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e tal. E hoje em dia, você já conquistou, olhando sua carreira, nossa, é difícil falar o que você não conquistou na sua carreira. Como que você está com 49 anos hoje? 49. Como que você se mantém motivado ainda hoje em dia para continuar no esporte, mesmo depois de já ter conquistado tudo? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu até tava conversando com meu filho, com o Kalil, né, sobre. E conversando com alguns amigos também, conversando com alguns amigos e com o João, que ele é o meu outro filho, que acabou perdendo uma tia dele. E aí eu tive uma conversa muito séria com eles. E a gente só pensa nas coisas palpáveis que estão acontecendo nesse momento com a gente, né? Eu vou fazer uma referência aqui, né? Porque a gente só pensa na morte quando ela acontece. Não é verdade? Sim. A gente só pensa na morte quando ela acontece. A gente tá o tempo todo pensando só na vida. Na vida, na vida, na vida, na vida, na vida. A gente não pensa na morte. E as duas caminham juntas. O tempo todo elas estão caminhando juntas. E a gente não pensa nela. A gente só pensa nela quando ela vem e aí a gente fala, caramba, meu Deus. E a gente deixa de entender
algumas coisas importantes na nossa vida. Algumas coisas que são fundamentais na nossa vida. O que é a vida? A vida é o que você tem. Todos os dias você acorda, você tem saúde, você tem... Tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não têm uma perna, tem pessoas que têm problemas que limitam elas fazerem algumas atividades e a maioria das pessoas que não têm esses problemas, elas sempre estão reclamando de alguma coisa. E elas não conseguem entender a importância disso. A importância da vida e a importância de respeitar todos os momentos e a vida e a morte também. A morte tem que ser respeitada, porque ela está caminhando junto ali. Ainda que sejam uma inimiga da outra, elas estão caminhando juntas. E todo dia que a gente levanta, que a gente acorda, a gente está mais próximo dela. E é assustador pensar nisso, mas é isso. Mas a gente não pensa. E a vida está nos dando todos os dias dicas do quanto a morte está próxima e o quanto a gente precisa respeitar a vida e entender ela. Então, assim, você tem que estar sempre agradecendo todos os dias tudo que acontece na tua vida, mesmo que seja coisas que não são tão boas, mas que são importantes para o teu crescimento, são importantes para você entender, caramba, cara, será que isso tem que me afetar mesmo? É difícil, nós somos seres humanos, né? Sim. Então a gente, não é todo dia, assim, aí eu falando, pô, mas ele tá falando é clichê. Não é, é uma coisa assim que é verdade. A gente pensa muito na vida, mas não pensa na vida como ela deveria ser pensada. A gente pensa, pô, amanhã eu tenho que fazer isso, tá bom, tenho disciplina para fazer isso. Mas você não pensa na vida assim, poxa, eu tenho que otimizar o meu tempo com o que eu vou fazer. O que eu posso fazer de melhor além disso? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Como que, né, eu acho que é isso que é você levantar todos os dias e, dentro do que você falou, entender e respeitar tudo que você tem e agradecer. Caramba, então realmente é muito... É incrível, na verdade, ouvir de uma pessoa que já alcançou tanta coisa na vida que não perde essa sede de ser uma pessoa melhor e para muito além realmente do esporte, para a vida mesmo, né? Porque ser uma pessoa melhor não é você ser legal com todo mundo. Não é você... É você ser legal com você mesmo. Você acordar todos os dias, olhar no espelho e falar, caramba, cara, eu tenho orgulho de você. Que cara da hora esse. Ainda que você não seja perfeito, eu tenho orgulho de quem você é e eu tenho orgulho de ser você. Então, é o meu pensamento, é a minha filosofia de vida, sabe? Muito legal. Hoje em dia, a gente ouve falar muito da síndrome do impostor, né? Na verdade, é uma coisa que existe há muito tempo, mas eu acho que, mais recentemente, é um termo que tem sido mais discutido, né? Sobre saúde mental e tudo. Você, em algum momento, já olhou no espelho, né? Nesse seu exercício e falou assim, cara, eu não sei se eu merecia tudo isso, porque eu não sou tão capaz assim. Você já duvidou de você em algum momento? Não, eu nunca duvidei de mim. Eu tenho reflexões sobre o quanto eu posso melhorar, né? E assim, em algumas vezes, assim, caramba, cara, eu não deveria pensar desse jeito, mas eu sou melhor e dane-se, eu sou melhor, né? Muitas vezes assim eu falo, caramba, será que eu tô pensando certo, assim? Colocar na minha mente que eu sou melhor que todo mundo e eu sou melhor e ninguém vai me vencer? Será que é isso mesmo que eu tenho que pensar? Então eu sempre tive esse pensamento, eu sou melhor. Eu olhava todo dia de manhã no espelho e falava, cara, eu sou melhor, ninguém vai me vencer, eu sou melhor, eu treino mais que todo mundo, eu vou continuar treinando mais que todo mundo, eu sou melhor. Isso era uma coisa assim que eu tinha comigo, assim, né? Não era uma dúvida, mas era uma coisa assim, pô, será que eu não tô sendo arrogante, né? Eu, assim, me olhando no espelho falando isso, mas todo dia eu tinha esse exercício. Eu olhava de manhã no espelho e falava, eu sou melhor.
Ah, mas é Sou um ótimo melhor. exercício mesmo, né? Eu Porque sou eu melhor, acho que é ninguém vai me aquela coisa vencer. de falar, você se convencer disso e no fim das contas você se torna isso, né? Você É. se torna o que você acredita, acredito eu, né? Muito legal. E Anderson, quando a gente pensa em luta, vem muito, pelo menos na minha cabeça, duas coisas: coragem e força, né? No caso, porque tem que bater na galera, precisa de Tem que força. ter coragem, né? Isso. Só que ninguém é super forte, super corajoso o tempo inteiro, né? Não. O que te dá medo e qual que é a sua fraqueza? Medo. Eu tenho medo de muitas coisas. O medo, ele... O medo, ele te ajuda a respeitar o que você não conhece, o desconhecido, né? E eu tenho muito medo de não poder continuar fazendo ah, as coisas que eu amo fazer, que é acordar todos os dias, treinar, poder criar junto com o meu time dentro da minha empresa. Quando eu não estou lutando, eu estou no meu trabalho lá em Los Angeles com o meu time. Eu tenho muito medo de não continuar podendo fazer isso. Então todos os dias eu encaro como se fosse o último dia. Então eu faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E assim, é difícil, né? Porque você fica naquela coisa, é o que eu falei pra você. Você caminha todos os dias com as duas coisas. Com esses dois inimigos, arqui-inimigos, né? A morte e a vida. E aí, dentro disso, você tem que também entender que o tempo, ele é a coisa mais importante que você tem. Mais do que tudo. Dinheiro, mas qualquer coisa, né? Porque quando você não consegue entender que o teu tempo é valioso, você acaba deixando de respeitar a vida e dando mais oportunidades para a morte. Olha só. Pior que é muito verdade. Quando para refletir, tá até vendo, mas é bem isso mesmo. E Anderson, por todos os percalços que você passou, pensando na sua lesão também, da perna, tudo, nesses momentos em que você se viu em situações super desafiadoras mesmo, que artifícios, que estratégias que você usou para superar esses momentos? Olha, assim, acho que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu quebrei minha perna, né? Porque eu não sabia se eu ia voltar a, a lutar, eu não sabia o que ia acontecer. E eu me lembro que eu olhava pela janela, via a galera correndo, né? Eu falava, caramba, eu preciso voltar a correr, eu quero correr, eu quero correr. Eu só quero voltar a correr, por favor, Deus. Só quero voltar a correr. E foi um momento difícil. Foi muito complicado, porque assim, eu não sabia se eu ia conseguir voltar, né? E caramba, eu olhava meus filhos, olhava minha família toda me olhando assim, e com aquela coisa assim, tipo, sentindo as minhas dores, sabe? Uhum. E eu ficava pensando, falando, caramba, cara, eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo. E tudo aconteceu por um motivo. Isso eu tenho a plena certeza, porque depois disso eu comecei a entender algumas coisas na minha vida pessoal e mudar tudo que estava acontecendo na minha vida pessoal, e as coisas melhoraram muito. Então, assim, foi um momento difícil, foi um momento que eu precisei estar unido e protegido pelas pessoas que me amam, que é minha família, as pessoas que realmente me amam, as pessoas que gostam de mim, meus amigos de verdade. E sem eles eu acho que eu não teria conseguido superar isso. É nessas horas mesmo que eu acho. A gente sempre valoriza, né? Mas eu acho que existem situações que acontecem com a gente que fazem, de fato, aquela. É uma valorização um pouco além, né, do que a gente. Exato. Mas é importante, quando você tem verdadeiros amigos e você tem a sua família do seu lado, nesses momentos que faz a diferença. Vamos falar sobre a luta com o Sonnen?
Vamos. Primeiro de tudo, vocês têm uma rivalidade que não é de hoje, né? Já tem uma boa história aí por trás, né? É a trilogia, né? Agora vai ser a trilogia. Assim, é legal, porque assim, é meio que, tipo, uma rivalidade saudável. Uhum. O Sony, ele é um cara legal. E ele foi o cara que me deu a oportunidade de me tornar melhor. Me tornar um lutador melhor. Porque ele fez eu treinar mais. E eu acredito que eu também fiz ele treinar mais. Eu acho que é mais ou menos assim... Alan Prost e Senna, sabe? Uhum. Um puxando o outro ali. Eu acho que é isso. E agora, pensando naquela luta de 2010, em que você fica 5 rounds e que, assim, brasileiro sofrendo ali. Quem assistia aquela luta? Eu assisti aquela luta e eu tava, meu Deus, acabou, perdemos, né? E você, do nada, vai lá e consegue, tipo, ressurgir das cinzas e aplicar aquele triângulo. Graças a Deus. Como que você tira força mental e física e frieza também pra conseguir fazer virar o jogo dessa forma? Então, aquele momento ali... Então, porque eu lutei machucado, né? Eu lutei com a minha costela trincada. Não era nem pra mim ter lutado, mas tudo bem. Eu já tinha prometido pro meu mestre, pro Minotauro. Eu falei, mestre, eu vou finalizar ele. Ele falou mal da minha faixa preta, falou mal de você. Eu vou finalizar ele. Eu vou pegar ele no triângulo, eu vou finalizar ele. Você fica tranquilo que eu vou finalizar ele. Aí eu me lembro que o mestre falou assim, cara, fica tranquilo, vai lá e bate nele, nocauteia ele e vambora logo. Eu falei, não, eu vou finalizar ele. Eu tô te dando minha palavra, eu vou finalizar ele. E aí virou uma questão de honra. Sem contar as coisas que ele falou pra vender a luta, que eram coisas assim, pessoais. Falou da minha esposa, falou da minha família, falou do Brasil. Tudo bem. Eu falei, cara, tá tudo certo. A única coisa que ele errou foi falar do meu mestre. E ele vai pagar por isso. Mexeu onde não devia ter mexido. A luta foi acontecendo, e aí eu machucado, ele me acertou o primeiro golpe ali, e aí do primeiro golpe que ele me acertou no primeiro round, eu passei todos os rounds meio tonto. Uhum. E eu só consegui me recuperar, assim, acho que no quarto round que eu me recuperei, assim, que eu consegui me recuperar. Mas a costela ainda doía pra mim fazer alguns movimentos e tal. Mas em nenhum momento eu falei, cara, eu vou perder. Porque eu falei, cara, eu vou finalizar ele, eu vou finalizar. Eu me lembro que eu vinha de um round pro outro, e aí eu tava no corner assim, e o Ramon me olhava, que foi meu treinador de jiu-jitsu durante muitos anos. Eu falava, Messi, o Ramon falava pra mim, Anderson, é só empurrar o braço e jogar tuas pernas pra cima. Tá tudo certo. Só isso, simples, É. super simples. Aí eu falava, Messi, eu tô tentando. Ele falou, você vai pegar, calma, fica tranquilo. O Ramon, ele tem muito essa coisa, assim, ele fez grandes campeões, né? Então, Ramon, ele sabia que se eu fizesse exatamente o que a gente treinou, mesmo com as dificuldades que eu tava tendo com a costela, a gente ia chegar onde a gente chegou. E aí no finalzinho, no último segundinho ali, eu consegui dar um golpe no Chael, dar um soco no Chael de baixo para cima. E aí ele meio que ficou tonto, que era a última força que eu tinha também. E aí eu me lembro que eu fiz exatamente o que o Ramon pediu. Empurrei o braço e joguei minhas pernas para cima. E era uma posição que o Ramon treinava muito com os meninos, né, na academia, que era atacar o triângulo ali naquela posição e atacar o armlock ao mesmo tempo. Porque o jiu-jitsu é feito de alavancas, né? Então tinha alavanca no braço ali. E aí quando eu vi aquilo assim, que ele baixou, eu falei, cara, vou jogar a perna. Foi instintivo. Uhum. Eu joguei a perna, fechei o triângulo e ataquei o braço. Nem consegui ficar puxando a nuca dele, eu fui direto no braço e fui fazendo a alavanca no braço ali e acabou que ele bateu. E foi mágico, né? Para nós brasileiros foi um momento... Foi uma lavada de honra ali pro Brasil, né? Inesquecível mesmo. Mas o Sony é um cara bacana, ele assim... A gente precisava vender a luta. Ele me tornou um lutador melhor e eu tornei ele um lutador melhor. Eu costumo falar sempre assim que essa luta, essa rivalidade entre Sony e Anderson deu pro esporte algo que
se imortalizou, né? Todas as vezes que as pessoas verem essa luta no YouTube ou em qualquer vídeo, elas vão lembrar de uma rivalidade que se transformou o esporte, né? E vai vibrar igual, né? Porque eu tava revendo mesmo esse vídeo antes de entrevistar você. Eu falei, nossa, parecia que eu tava vendo ao vivo ali, lembrei exatamente. É muito legal, porque toda vez que você olha essa luta, você fala, caramba, muito. Que legal. Você entra dentro ali no espírito, né? E é muito legal como o esporte tem esse poder mesmo, né? De cativar. E o brasileiro tem essa relação muito, muito forte com o esporte, com o futebol. E ainda, pensando agora na sua luta de agora, a Spaten Fight Night tá investindo agora nas artes marciais, que é um esporte que não tem muito investimento assim de super palco pra isso. Qual que é a importância pra você disso? Olha, a Spaten tem uma visão diferenciada, né? De tudo que já foi feito até hoje aqui no Brasil em relação ao esporte. Eu acho que isso é o começo de grandes oportunidades, né? Do esporte crescer junto com uma marca que está investindo, que está acreditando no esporte. E eu estou muito feliz de fazer parte disso, né? Eu tenho uma relação já de alguns anos com a Ambev. Então, Ambev e Spaten, eles estão investindo tempo, investindo muito amor, muito carinho para transformar esse evento num evento que traga visibilidade para o esporte em geral, não só o boxe, mas os outros esportes de combate no Brasil, né? Agora você vai enfrentar o Sonnen mais uma vez, só que dessa vez no boxe. Como que você chega para essa luta? Super feliz, contente de poder fazer essa última luta aqui no Brasil, fazer essa luta aqui no Brasil para os brasileiros. É a minha última luta aqui no Brasil. Então não podia ser com um adversário melhor, num momento melhor que esse, né? Eu tô muito feliz por poder dar essa oportunidade de fazer uma despedida para os meus fãs aqui no Brasil, né? De despedir dos rings brasileiros aqui no Brasil. Nossa, e a gente espera do fundo do coração que o resultado seja igual esse que a gente falou, que a gente vibre muito, igual a gente vibrou em 2010. Não, vai ser, com certeza. Com certeza vai ser. Anderson, quero agradecer demais pela sua presença. Foi muito especial ter você aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado a galera aí que tá nos bastidores aqui, a galera que fica ali nas câmeras, ali, só controlando tudo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela tua paciência comigo aí. Ai, olha, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Tenho certeza que isso aqui vai ser um maior sucesso. Conta comigo. Parabéns por tudo. Muito obrigada. A gente espera você de volta em algum momento aqui. Com certeza. E muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui e até o próximo Forbes Esportes.